Pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, né, de acordo com a hora que vocês estiverem assistindo essa aula. Então, nessa aula, o assunto vai ser o método de completar quadrados. Então, eu estou colocando na videoaula porque é um assunto que demanda um bocado de tempo, né, e as aulas estão bem... Tem muita coisa, né, para dar nas aulas, talvez não dê tempo, então, para garantir, eu vou colocar aqui uma videoaula. Então, vamos lá. Vou passando aqui. Pronto. Então, a técnica de completar quadrados consiste, né, em trabalhar, né, esse binômio aqui, né, transformar ele num trinômio de segundo grau, né, que a gente possa converter nessa expressão aqui. Então, para a gente transformar isso num trinômio, né, a gente precisa acrescentar mais um termo aqui, né, mais algum termo aqui, né, de forma que esses três termos, né, sejam igual, né, ao quadrado de uma soma, por exemplo, ou de uma subtração, como está aqui. Só que, uma vez que a gente adiciona, né, alguma expressão, a gente tem que subtrair a mesma expressão, né, de forma que elas se cancelem. Porque senão a gente estaria obtendo uma expressão diferente. Então vamos lá. Esse m e esse n, m e n, eles são constantes, né, a serem obtidos ao longo do processo, né? Pronto. Aí esse processo vai ser útil quando a gente estiver trabalhando com alguma equação desse tipo aqui, né? Assim, claro, né, que a gente pode utilizar a fórmula de Bhaskara, né, para resolver. A fórmula de Bhaskara da equação de segundo grau. No entanto, em alguns casos, a gente vai precisar utilizar esse procedimento. Então, vamos lá. Passando aqui. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Sim, uma vez que a gente aplicar, né, nessa expressão aqui, né, aplicar a técnica de completar quadrados, aí a gente vai obter algo desse tipo aqui no primeiro membro, né? Aí a gente passa o menos n para o segundo lado, aí vai obter um c mais n, que eu estou chamando de c grande, do segundo lado. Aí a gente pode aplicar a raiz quadrada dos dois lados, né? Dependendo do valor de c, se o c for maior ou igual a zero. Se o c for menor que zero, né, automaticamente essa equação aqui não vai ter solução nos reais. Então, dando continuidade, vamos ver três exemplos. O primeiro exemplo é esse aqui, é o mais simples dos três. Então vamos lá. Completar quadrados nessa expressão aqui, né? Não é uma equação, é uma expressão. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é destacar o fator 2 no termo de grau 1, né? O termo de grau 1 é o termo 8x, né? A gente definiu, né, grau de um termo na aula, em uma das videoaulas, né, que eu coloquei. Então, o expoente da variável x aqui, né, nesse termo define o grau dele, né? Então, o grau é 1. Então, a gente faz o quê? Para destacar o 2, né? Como eu tenho 8x, né? Para eu fazer aparecer o 2 aqui, eu tenho que dividir o 8 por 2. Aí fica 2 vezes 4, né? Então, eu tenho que destacar um fator primo, né, igual a 2, né? Mesmo que não... mesmo que a gente recaísse em fração. Se fosse 9 aqui, a gente colocaria 2 vezes 9 meios, né? Então, por que a gente faz isso? A gente faz isso porque a gente quer obter isso aqui, ó. A gente quer obter o quadrado de uma soma ou de uma diferença. Para, uma vez que a gente chegar nisso aqui, a gente converter no quadrado da soma ou da diferença. O que a gente faz na sequência?
Então a gente observa, né, que ele é agora que o termo constante aqui, né, a constante do termo de grau 1, né, a constante que multiplica x elevado a 1, tem agora a forma 2 vezes alguma constante que eu chamei de k. Aí quem é essa constante? No caso aqui, k vai ser 4. Aí a gente eleva ao quadrado esse k, né? Então k quadrado vai dar 16. Aí a gente soma e subtrai 16, ó, foi isso que eu fiz aqui. Então quando a gente soma e subtrai, eles se cancelam, né? Então é como se a gente estivesse somando zero, né? Só que a gente precisa somar e subtrair, e no próximo passo, como vocês vão ver, a gente vai colocar entre parênteses aqui, né? Vai colocar um par de parênteses, de forma que a gente vai identificar o que está dentro do parêntese aqui como sendo esse trinômio aqui. Então, vamos passar. Olha, foi exatamente isso que eu fiz. Eu agrupei as 3 parcelas, né? Aí, esse parêntese aqui agora a gente identifica como o quadrado de uma soma. Aí, qual é o segundo termo, né? O segundo termo é exatamente o k, né, da gente. Né? Porque fica o x é o primeiro termo, mais, né? Se é mais ou menos, quem define é o sinal que acompanha o 2 aqui, então é mais, né? Aqui, ó. E o segundo termo é o k. Pronto, e o menos 16, ele vai continuar, então a gente repete. Então o exemplo terminou aqui, pessoal. Deixa eu só apagar para vocês verem o finalzinho aqui, né? Então a resposta final desse exemplo é isso aqui. Esse que a gente tinha no começo é igual a isso aqui. Então, era só isso que eu queria nesse exemplo, né? Como sair, né, desse binômio aqui, né? Nesse quadrado da soma menos alguma constante, né? Próximo passo. Próximo exemplo agora. Antes do exemplo, deixa eu ver o que tem aqui. A gente pode adaptar, né, a técnica que a gente usou no caso anterior. No caso anterior, a gente tinha um termo da forma x ao quadrado mais uma constante vezes x. O coeficiente de x quadrado aqui é igual a 1, né? Agora, a gente pode trabalhar uma expressão um pouco mais geral. Meu coeficiente do x ao quadrado agora, ele não é 1, né? Ele pode ser 1, mas ele pode ser diferente de 1, vai depender, né? Geralmente, é muito comum a gente precisar trabalhar com expressão desse tipo. O que importa é que o a seja não nulo, né? Então, um exemplo. Eu tenho a expressão 4x² mais 6x. Aí o que a gente faz para completar quadrados? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é colocar em evidência a constante do termo de grau 2. Então, qual é a constante, né, nesse caso? A constante é 4. Então, a gente vai colocar o 4 em evidência. Mesmo que a gente recaia em alguma fração. No caso, a gente vai colocar o 4 em evidência na minha expressão inteira. Então, olha como é que ficou, né? Eu tenho a minha expressão, aí eu coloco o 4 em evidência. Aí, o primeiro termo aqui, dividido por 4, dá o quê? X², né? Vai cancelar 4 com 4. E o meu segundo termo, que é esse aqui, quando eu divido por 4, aqui eu esqueci de um detalhezinho, eu vou corrigir, aí depois eu corrijo no slide. Então aqui tem um xzinho, viu, pessoal? Que eu esqueci de colocar, viu? Aqui, ó. Aqui tem um x. Então fica 6 vezes x sobre 4, né? 6 vezes x sobre 4. Aí eu posso, né, agora simplificar o 6 e o 4, dividindo por
2, né? Divide o 6 por 2 dá 3, divide o 4 por 2 dá 2. Aí aqui fica x, né? 3 vezes x sobre 2. Continuando, pronto, continuando, o que a gente vai fazer? Aqui dentro do parêntese, a gente tem uma expressão análoga ao que a gente tinha no exemplo 1, né? Porque, ó, no exemplo 1, a gente tinha, né, o coeficiente de x ao quadrado igual a 1. Então, é como se agora a gente usasse a mesma técnica do exemplo 1, só que dentro do parêntese. Então, é isso que está explicado aí. Então, pronto. Aqui, né, tá errado. Aqui tem um x, né? Aqui tem um xzinho. Aí, aqui, né, novamente vai ter um x. Aqui também, né? Aqui, novamente. Z. Aqui, novamente. Pronto. Então, ó, o que eu fiz aqui? Eu completei, vou completar quadrados aqui dentro do parênteses, né? Dentro desse parêntese aqui, ó. Né? Então, vou completar quadrado nessa expressão que a gente tem aqui, que é x quadrado mais 3x sobre 2. Então, a primeira coisa que a gente fez foi destacar o 2, foi isso que a gente fez no exemplo anterior, a gente destacou o 2. Só que quando a gente destaca o 2 aqui numa fração, a gente tem que multiplicar o denominador por 2. A gente está fazendo o processo inverso de simplificar. Então, eu multiplico o numerador e o denominador por 2. Então, multiplicando o numerador, o 2 aparece. E quando eu multiplico o denominador por 2, fica 2 vezes 2 dá 4, né? Aí, vamos olhar agora para a nossa expressão aqui dentro do colchete, que é o quê? X quadrado mais 2 que multiplica 3x sobre 4. Ó, eu repeti ela aqui. Aí eu vou ter que acrescentar alguma coisa aqui, né? Que é um mais, e subtrair a mesma coisa aqui fora. Então, o que a gente vai fazer? Vamos lá. A gente, no exemplo anterior, a gente somou um certo k ao quadrado. Aí a gente subtraiu ele. Então, quem é esse k? Então, é o quadrado desse termo que a gente destacou aqui, né? É o quadrado desse termo que a gente destacou. Opa, deixa eu ver onde é que tá. Que é isso aqui, ó. Então, é isso que vem no próximo passo. Então, o quadrado de 3/4 a gente adiciona dentro de parênteses e subtrai aqui fora, né? Aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai reconhecer esse parêntese aqui como o quadrado de uma soma, né? Quadrado de uma soma. Ó, identifique, né? O quadrado da soma ou da diferença e aplique a fórmula correspondente. Então, pronto. Então, reconheci como quadrado de uma soma, né? Porque a fórmula é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro termo, né? Isso aqui tem alguma coisa errada aqui, né? Como eu vou corrigir agora de novo. Aquele mesmo passo a passo. Vamos lá. Aqui é x, né? Aqui tem um 3 vezes x. Aqui tem um 3 vezes x. Aqui, né? Aqui tem um 3 que multiplica x. Pronto, agora está certinho. Então vamos lá. Eu vou mudar a cor aqui e ver se... Ó, o primeiro termo é x, né? Então ele está x ao quadrado. Primeiro termo ao quadrado. Aí vem o 2 da fórmula, né? O mais da fórmula também. Aí o primeiro termo está aqui, ó. 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo.
mais, né, o segundo termo ao quadrado, tá aqui. Então, isso aqui é o quadrado da soma, que a fórmula, né, é essa aqui, ó. X ao quadrado, né, mais 2 vezes o primeiro termo, que é x, né, vezes o segundo termo, que é k, que eu estou chamando de k, mais k ao quadrado. Então, está no formato do quadrado da soma. Aí agora, né, eu posso usar a propriedade distributiva. Não, o próximo passo aqui. Peraí, deixa eu só voltar. Próximo passo aqui, eu vou até esconder para não precisar corrigir tudo. Aqui tem o x, né? Pronto. Então, essa expressão aqui é x mais o k, que é esse aqui, ó, ao quadrado. E o segundo termo é só repetir. Aí, o que a gente pode fazer agora nessa expressão toda aqui? Eu só posso usar a propriedade distributiva. Então, vamos lá. Então, usa a propriedade distributiva. Aí fica... Pronto, aqui eu tinha repetido, né? Uma vez que eu uso a propriedade distributiva, então fica 4 vezes esse parêntese todo, tá aqui, e menos, né? Tá aqui, e 4 vezes essa fração aí. Então, a única coisa que falta é a gente organizar esse segundo termo, né? Que tem uma potência e tem um produto aqui, né? De uma constante vezes o resultado da potência. Então, a gente vai fazer isso. Eu repeti. Vamos lá. Primeira coisa, quem é que tem prioridade, né? A potência ou é o produto? Então, primeiro é a potência. Então, a gente vai fazer 3 ao quadrado dividido por 4 ao quadrado. Então, a gente obteve isso aqui, né? Agora, a gente ainda pode fazer mais uma coisa, que é simplificar, né, esse 4 aqui com esse 4 ao quadrado. Quando simplifica, cancela um fator embaixo e em cima vai ficar 1 vezes o numerador. Então, eu desenvolvo isso aqui, dá 9, né? Como quando cancela aqui fica 1, né? E quando cancela aqui, cancela diminui 1 no expoente. Então vai ficar 4 elevado a 1. Então, resulta nisso aqui. Aí aqui a gente terminou o exemplo, né? Porque a minha expressão inicial, que era essa aqui, ela é igual a essa aqui. Pronto. Então, é um pouquinho mais trabalhoso que o exemplo anterior, mas tranquilo também. É só seguir bem direitinho, né, as propriedades, né? Assim, ter cuidado para não se embananar com as contas. Que assim, o passo a passo tem um procedimentozinho, né, que a gente tem que se acostumar com ele, mas depois que a gente faz alguns exemplos, se acostuma, eu acho. Vamos lá. Exemplo 3. Pronto, aí eu fiz um exemplo 3, que é uma aplicação desse método em uma equação. Essa equação aqui, vocês vão trabalhar com equações equivalentes a ela em geometria analítica. Isso aqui é a equação de uma elipse, né? Elipse feia. É a equação de uma elipse. É um negócio difícil. Espera aí. Régua. Desisto, pessoal. Mas eu vou fazer assim. Pronto. Assim. Não é uma circunferência, viu, pessoal? Pode coincidir com a circunferência, mas ela também, geralmente, né, a elipse ela tem uma altura diferente, né,
os comprimentos dos dois eixos são diferentes. Eu vou tirar isso daqui. Vamos lá, o que eu estava querendo dizer é o seguinte, né? Então eu posso ter, né, eu tenho um eixo maior aqui, né? E eu tenho o eixo menor aqui. Pronto, esse ponto aqui é o centro, né, da elipse. Então esse aqui é o eixo maior. E esse outro aqui, né, é o eixo menor. Não é a forma, essa equação aqui, ela não é a forma padrão, não é a forma mais usual, né, da elipse, mas é uma das equações, das equações padrões, né, não é a única. Tem uma outra que o formato dela é o seguinte. Deixa eu apagar esse negócio feio aqui. Tem essa outra aqui, ó, que é x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado é igual a 1. E essa aqui ela tem o centro na origem, quando ela está nesse formato aqui. E os eixos sobre os eixos da elipse sobre os dois eixos cartesianos. E tem essa outra equação aqui, ó, que é o caso geral, né, que é o que eu quero obter nesse exemplo, que é esse aqui. X menos A ao quadrado. Deixa eu tirar esse A aqui. Vou botar um x0. E aqui A ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado, isso aqui é um parêntese, sobre b ao quadrado igual a 1. Pronto. Nesse caso, o centro da elipse é o ponto x0 e y0. Então, quando a gente tem uma equação desse tipo assim, é muito comum, né, a questão pedir o centro da elipse, né, e também o comprimento dos dois eixos, né, eixo maior e eixo menor. Aí a gente tem que converter essa equação que eu circulei na equação canônica, né, que é essa aqui. Que é essa que eu escrevi aqui. Então vamos lá, vamos ver o que a gente tem aí. Vou ver a hora para não perder. Então, primeira coisa, comece agrupando. Vamos olhar primeiro para a equação. O que a gente tem nessa equação? A gente tem duas variáveis, né? Então, a gente tem a variável x nessas duas parcelas e a variável y nessas duas parcelas. E o que é que pede o exemplo? Pede para completar quadrados simultaneamente nas duas variáveis. Então, vamos lá. Então, comece agrupando os termos de grau 2 e 1, de grau 2 e grau 1, né, na variável x em um par de parêntese. Faça a mesma coisa com os termos de grau 2 e grau 1 na variável y. E em seguida, passe o termo constante, né, que é esse aqui, para o segundo lado da equação. Então, vamos lá.
Então tá feito aqui. Eu só fiz colocar o parêntese, né? Eu tinha essas duas parcelas, eu coloquei elas entre parênteses, e eu tinha essas outras duas parcelas, coloquei entre parênteses, e o mais 5, né, que está no primeiro lado, passei para o segundo. Está explicadinho aí. Próximo passo. Coloca os coeficientes dos termos de grau 2 em evidência, em cada um dos parênteses. Eu tenho aqui 20x ao quadrado, posso colocar o 20 em evidência. E eu tenho 4y ao quadrado, posso colocar o 4 em evidência. Só que a gente tem que pegar as duas parcelas do parêntese, em cada parêntese, né? Então vamos lá. Começando pelo primeiro parêntese aí, né? Que é esse que ficou grifado. Então, eu pego o primeiro termo, que é esse aqui, e eu divido por 20, fica x quadrado. Agora eu pego o segundo termo aqui e vou dividir por 20, né? Então, fica como? Fica 18 dividido por 20, né? Coloquei aqui no formato de fração, e o x eu repito, né? Dessa vez eu não esqueci de colocar no slide. Agora vamos lá. Segunda parte. Eu vou colocar em evidência o 4. Então, o primeiro termo... Epa, não é isso não, é isso. O primeiro termo, que é esse aqui, eu vou dividir por 4. Então, fica y quadrado. E o segundo termo, que é menos 6y, né? Primeiro, né, menos por mais é menos, né? Então, aqui fica menos. Aí o 6y dividido para 4 fica 6 sobre 4, né? Que é 6 dividido por 4. E o y eu repito. O y eu repito. Tem um pontinho. Ah, não. Era o pontinho do mouse. Agora vamos para o próximo passo. Vamos olhar para a equação que a gente chegou. O que a gente pode fazer ainda aqui, né? Qual seria o próximo passo? Então, seguir agora o que a gente fez no exemplo anterior. Aqui dentro do parêntese, a gente vai completar quadrados. E aqui dentro também. Só que eu esqueci que a gente ainda pode, né, antes de completar os quadrados, simplificar as frações, né? Eu tenho essa fração e eu tenho essa fração. Eu posso simplificar, né? Porque 18 e 20 tem pelo menos um fator em comum, que é o 2. No caso, exatamente um fator em comum. E o 6 e o 4 também, né? Então, vamos simplificar. Então, quando eu divido 18 por 2 dá 9, e 20 dividido por 2 dá 10. Né? Então, fica 9 décimos. E no outro vai ficar o quê? Dividindo por 2, e por 2 fica 3 sobre 2. Foi isso que eu fiz. Então, ok, né? Agora, o próximo passo é completar quadrados. Então, completa o quadrado dentro de cada um dos parênteses. Então, a primeira coisa que a gente fez foi destacar um 2, não foi? Porque esse 2 tem na fórmula. Vamos lá. Só que, se eu multiplico, né, se eu faço aparecer um 2 aqui, ele aparece multiplicando o numerador. Então, ele tem que aparecer embaixo também, multiplicando o denominador. Então, em cima eu tinha 9. Então, quando eu coloco o 2 aqui, eu tenho que colocar o 2 embaixo multiplicando, né? Aí, em cima, eu deixo na forma de um produto mesmo. E embaixo eu fiz a conta. 2 vezes 10, 20. A mesma coisa na outra parcela aqui, né? Eu fiz aparecer o 2, então embaixo eu multiplico por 2. Próximo passo. O que a gente pode fazer? Agora, né, adicionar e subtrair os quadrados, né, para completar a formulazinha do quadrado da soma ou da diferença. Então, a gente precisa identificar, né, quem é o segundo termo, que é quem o 2 multiplica, né? Então, o 2 multiplica 9 sobre 20. Então, esse é o segundo termo. Então, eu adiciono ele ao quadrado, né?
Se eu adiciono, eu tenho que subtrair aqui dentro do parêntese. A mesma coisa na outra parcela, né? O segundo termo é a constante que o 2 multiplica. Então, é 3/4. Então, eu somo e subtraio, né? Somo e subtraio essa constante ao quadrado. Pronto. Eu poderia ter feito isso, pessoal, adicionando aqui dentro, e no lugar de subtrair aqui dentro do parêntese, eu adicionar a mesma coisa que eu adicionei do lado esquerdo da equação, adicionar depois da igualdade. Só que quando eu adiciono depois da igualdade, aí tem que ter cuidado, porque deixa eu fazer um rabisco aqui. Vamos supor, né, que eu não coloquei isso aqui, então eu vou riscar. E nem coloquei isso aqui. Só que eu adicionei um termo aqui, não foi? Esse termo não tinha na equação do passo anterior, né? Nessa equação aqui. Não existia. Então, se eu fiz ele aparecer, se eu adicionei, eu tenho que subtrair uma quantidade equivalente. Então, vamos lá. Então, eu quero adicionar do lado direito da equação. Então, eu vou riscar isso aqui. Eu vou colocar aqui a minha igualdade, o menos 5, eu vou colocar aqui, para ter espaço para eu colocar esse termo que eu adicionei, né, aqui na frente. Então, vamos lá. Ó, se eu fosse fazer a distributiva, né, o 20 ele vai multiplicar essa potência. Então, aqui eu tenho que adicionar 20, que multiplica 9 sobre 20 ao quadrado. Então, esse é o detalhe, né? Tem que prestar atenção no 20, que ele está multiplicando todo o parêntese, todo o colchete. Agora, pessoal, vamos para o segundo segundo termo que eu adicionei, que foi esse termo aqui. Ele não tinha, né, na minha equação do passo anterior. Então, já que eu adicionei, eu tenho que adicionar também, né? Porque se eu adicionei de um lado, tem que adicionar a mesma quantidade do outro lado. E agora ele vai ficar multiplicado por 4, né? Então, ter cuidado, né, com o sinal. No caso aqui, sem problema, porque o sinal é mais, mas se o sinal fosse menos, eu teria que colocar menos aqui, né? Então, aqui é mais 4, que multiplica 3 meios, 3/4, né? Elevado a 2. Pronto, então essa é a outra maneira da gente fazer. Então vamos ficar com o que a gente tem escrito, né? Então o que a gente tem escrito é isso aqui. Então, o passo a passo que a gente fez foi o quê? Agora a gente vai reconhecer isso aqui através da formulazinha do quadrado da soma. E vai reconhecer essas 3 parcelas através da formulazinha do quadrado da diferença. Então, pronto, foi isso que eu fiz. Eu reconheço um quadrado da soma ou da diferença dentro dos pares de colchetes. Então, reconhecido, né? Agora a gente aplica a fórmula correspondente, né? Então, o primeiro termo é x, né? Aí vem mais, porque aqui é mais, né? Quem acompanha o 2, né? E o segundo termo é a constante, né? Que aparece, que o 2 multiplica, ou então a constante aqui que aparece ao quadrado, né? Já que o terceiro termo do quadrado da soma é o segundo termo ao quadrado. Então, o primeiro termo é x, o segundo termo é 9 sobre 20. E esse outro termo aqui eu repito, né?
Analogamente, nesse outro parêntese. Só que agora só tem esse detalhe aqui, né? Agora é o quadrado da diferença, por isso que aqui ficou menos. Pronto, e o segundo termo é 3 quartos. No segundo lado a gente não fez nada. O que, que a gente vai fazer agora? Então agora a gente pode fazer o quê? Pode fazer a distributiva, né? Aqui, aqui. A gente poderia fazer também, no lugar da distributiva, desenvolver as potências, né? Desenvolver as potências, essa aqui e essa aqui, mas eu preferi fazer a distributiva. Então vamos lá. Então repetir, só para ficar mais fácil da gente ilustrar aqui, aí vamos para a distributiva. Então o 20 vai multiplicar, né? O parêntese todo e esse termo. E o 4 multiplica esse parêntese e esse outro termo, né? Sempre tendo cuidado com a relação de sinal, né? Mais por menos fica menos, mais por mais e mais por menos fica menos. Agora, pessoal, o próximo passo é o seguinte, é pegar essa constante e jogar para o segundo lado, trocando o sinal delas. Aí, repete os termos, né, que envolvem as variáveis no primeiro lado e passa as constantes para o segundo. Em seguida, o que a gente pode fazer é desenvolver as potências, né? Desenvolve as potências. Então, eu tenho o quadrado de uma fração. Então, é o numerador ao quadrado sobre o denominador ao quadrado. Né? Numerador ao quadrado sobre denominador ao quadrado. Sempre levando em consideração que primeiro faz a potência, né? Depois é que faz o produto, né? Então, eu repito aqui o 20, né? Porque primeiro eu tenho que fazer a potência. Repito o 4, porque primeiro eu faço a potência. Aí o que a gente pode fazer ainda? Simplificar esse 20 com um fator daqui, né? Que aqui é 20 quadrado, é 20 vezes 20. Subtrai 1 no expoente, cancela esse 4 com um fator, né? Do 4. Aqui vai ficar 1 no expoente. Aí a gente chegou nessa expressão, calculou esse quadrado aqui, dá 81, calculou esse quadrado, dá 9. E agora só falta somar as frações. Então, para somar as frações, a gente tem que tirar o mínimo múltiplo comum. O denominador aqui é 1, né? Então, quando o denominador for 1, nem precisa, já é direto outro número. Se eu fosse fazer o mínimo múltiplo comum entre 21, já é direto 20. Então, não precisa se preocupar com 1. Então, a gente vai se preocupar com o 20 e com o 4. Só que o 20 é múltiplo de 4, né? 5 vezes 4 é 20. Por isso que o mínimo múltiplo comum é 20. Né? Mas caso a gente não note, né, essa propriedade, a gente pode fazer o seguinte procedimento. Né? Eu coloco aqui o 20, coloco aqui o 4, né? Aí coloco aqui uma barrinha. Pronto, aí eu vou... eu começo a dividir pelos primos, né, que são divisores de algum deles. Por exemplo, 2. 2 divide 4 ou 20, divide, né? Eu posso fazer 4 dividido por 2, né? Dá divisão exata. Ou 20 dividido por 2 dá uma divisão exata. Então eu boto 2 aqui, né? Aí 4 dividido por 2 dá 2. 20 dividido por 2 dá 10, né? Deixa eu só apagar isso aqui, ficou feio. Vamos lá. Eu ainda posso dividir algum desses números por 2? Posso, então eu continuo. Coloco 2 de novo aqui. Aí 2 dividido por 2, né? Dá 1. O objetivo é chegar em 1, né? Nos dois números. 10 dividido por 2 dá 5.
Aí agora, 2 ainda divide algum deles? Não, né? Os dois. Eu só vou olhar agora para o 5. O 1 nem me preocupo mais. 1 eu só vou repetindo. 5 dá para dividir por 2, divisão exata? Não, né? Aí eu vou para o próximo número primo, que é 3, né? Os primos são 2, né? Primos positivos maiores que 1, né? 2 maiores ou iguais a 2. 2, 3, né? 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, e assim vai. A sequência é infinita, viu, pessoal? 23, deixa eu ver, 29, reticências. A sequência é infinita. Sei lá como é que eu boto. Só 3 pontinhos. 1, 2, 3. Pronto. Aí eu já trabalhei com 2. O 3, né? Divide? Não. Não divide o 5. Então o próximo que eu pego é o 5. Então 5. 5 dividido por 5 dá 1. E o 1 repete. Pronto. Quando eu chego em todos os números, né, que eu coloquei aqui, né, do lado esquerdo da barra, né, quando eu chego no número 1, em todos eles, aí eu terminei, né. Aí agora é só fazer o produto, né. Só o produto vai dar quanto? Vai dar 20, né. Só que eu posso colocar também, no caso aqui eu faço o produto mesmo, mas em alguns casos a gente gostaria de deixar na forma fatorada, que seria 5, né, que aparece uma vez, né, nessa lista aqui, vezes 2 ao quadrado, que esse 2 aqui é o número de vezes que o 2 aparece. E na ordem crescente, deixa eu até... Na ordem do menor primo para o maior. Então, 2 ao quadrado vezes 5. Pronto, já expliquei, né? Como obter o mínimo múltiplo comum, que é o... Cadê? Tá aqui. Que é o 20, né? Então a gente vai usar o 20. Então vamos lá. Então 20 vai ser o denominador comum da minha soma de frações. Aí eu pego 20, o denominador do 5 vai ser 1, né? Porque é um número inteiro, né? O 5. Aí 20 dividido por 1 dá 20. 20 vezes 5, errei a conta. Não é 80, é 100. 20 dividido por 1 é 20 vezes 5, 100. Então fica menos 100, né? Deixa eu botar... Menos 100. Aí 20 dividido por 20 dá 1. 1 vezes 81, 81. E 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 9, 45. Deixa eu ver se eu estou atrasado para a aula. Tô não. Então embaixo fica 20. Aí agora eu vou fazer essa soma. 81 somado com 45. Então dá 6, né? 5 mais 1, 6, mais 0, 6. 4 mais 8, 12, né? Mais 0 dá 12. Então boto 2 e vai 1. Então 1, tá tudo errado aqui, pessoal. Tudo errado. Eu vou deixar com erro e tudo no vídeo, mas eu vou corrigir aqui. Então vamos lá. Né? Primeiro eu tenho que fazer a soma, né? Aí vai ficar um número positivo menos um negativo. Então vou repetir o menos 100, né, que eu não tinha observado o menos aqui. Pronto, mais, aí vamos fazer essa conta. Então aqui dá 6, né, e 8, 4 dá 12. Então fica menos 100 mais 126. Então vai ficar igual a
26 dividido para 20. Então, 26 dividido para 20. A gente pode simplificar essa fração. Eu posso dividir, né? Por 2, né? Então, em cima fica 13, quando eu divido o numerador por 2, e quando eu divido o denominador fica 10. Pronto, então, é isso aqui. Essa é o ponto que eu queria chegar, que é 20, né? É essa expressão que está aqui. Igual a essa aqui. A gente ainda pode fazer mais alguma coisa, que seria dividir dos dois lados por 13 sobre 10. Dividir os dois lados por 13 sobre 10. Então vamos lá. Deixa eu ver se eu adiciono uma página aqui. Pronto. Então eu tenho essa equação. Então eu posso dividir dos dois lados por essa constante aqui, ó. Posso dividir dos dois lados por 13 sobre 10. Então quando eu divido, né, eu vou tentar economizar aqui um pouquinho. Então aqui eu vou dividir por 13 sobre 10. E aqui eu vou dividir isso tudo aqui, né? Vou dividir por 13 sobre 10. Para não copiar... Não, eu posso copiar. Não tem problema não, faça assim. Pega isso aqui, né? Dou um Ctrl C, copio aqui embaixo. Pronto, então, quando eu faço esse cálculo no segundo lado, vai dar 1, né? Porque estou dividindo um número por ele mesmo. 13 sobre 10 dividido por 13 sobre 10. Agora eu vou pegar isso tudo aqui e vou copiar aqui em cima. Aí agora eu vou jogar esse coeficiente para o denominador. Não, primeiro eu vou separar a minha soma, né? Eu tenho uma fração aqui, eu vou separar a minha fração numa soma de frações, então elas vão ficar com o mesmo denominador. Então eu vou ficar com 20, que multiplica... Opa, peraí. Então 20 que multiplica, aqui fica x mais 9 sobre 20 ao quadrado, aqui sobre 13 sobre 20. Mais, aí eu pego agora a segunda parcela toda e divido por 13 sobre 10. Então embaixo é 13 sobre 10. E em cima é 4 que multiplica y menos 3 sobre 4 elevado a 2. Pronto, igual a 1. Aí eu posso, novamente agora, peraí, só para ficar mais fácil aqui. Vou apagar isso aqui na hora de copiar, fica melhor.
Então eu vou pegar isso tudo. Esse 2 aqui ele existe, né? Esse 2 é daqui. Então eu pego isso tudo aqui. E vou colocar aqui. Aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou jogar esse 20 para baixo. Então como é que ele vai ficar? Ele vai sumir daqui. E ele vai lá para baixo. Então quando ele vai para baixo, ele fica multiplicado por 1 sobre 20. Ele vai na forma de fração. Então aqui vai ficar 13 sobre 20. Então aqui fica 13 sobre 20, que multiplica 1 sobre 20. Pronto. É sobre 20 ou é sobre 10? Deixa eu voltar aqui. Ver o que foi que eu obtive. É sobre 10. 13 sobre 10. Então eu vou corrigir. O que eu tinha errado aqui. Então aqui é sobre 10. Aqui é sobre 10. Nos passos anteriores, né, eu comentei esse equívocozinho, mas eu estou corrigindo aqui, então, como eu corrigi a tempo, né, então tá ok. Então é 13 sobre 10. Pronto, esse 4 aqui, ele também vai para baixo, né? Quando ele for para baixo, ele vai, na forma de fração, multiplicando o denominador. Então aqui é 13 sobre 10, que multiplica 1 sobre 4, e eu vou apagar o 4. Poxa, não apaga não, é? Então a borrachinha apaga. Pronto. Então eu obtive isso aqui, ó. Então agora o que eu posso fazer? Eu posso multiplicar as frações. Então quando eu multiplico as frações, o que eu vou obter? 13 vezes 1 dá 13 e 20 vezes 10 dá 200. Então aqui vai ficar 200. E esse outro, 13 vezes 1, 13, e 4 vezes 10 dá 40.
Ainda tem mais uma coisa que eu posso fazer, que é o seguinte, é enxergar esse denominador como o quadrado de uma raiz quadrada. Então vai ser o seguinte, vai ser esse número aqui é o quadrado da raiz quadrada. Então, epa, é o quadrado, né, da raiz quadrada do próprio número. Isso aqui ficou meio esquisito. Peraí. Aqui se eu boto uma raiz aqui, eu tenho que botar um quadrado. Finalmente, pessoal, terminou. Então, eu cheguei na forma x menos x0 ao quadrado sobre um certo a ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado sobre um b ao quadrado. Isso tudo é igual a... Pronto, essa é a fórmula da equação da elipse, onde o centro da elipse é x0, y0. O eixo maior, no caso aqui o eixo maior vai ser o eixo y, porque essa fração aqui ela é maior do que essa. E o eixo menor vai estar no eixo y. Pronto. O valor de A é essa raiz quadrada, o valor de B é essa outra. Então terminei por aqui. Só faltou desenhar a elipse, né? Mas eu vou parar por aqui. Então espero que vocês tenham entendido. Dê uma estudada direitinho, porque esse método é importante. Então, vou fechar aqui.